tema da live de hoje é as distorções da Bíblia no Antigo Testamento. Acredito que a live de hoje vai ser bem curtinha, porque é mais complemento, né, das informações que já tinham sido passadas. Já tem essas informações, um pouco, né, dessas informações já estão disponíveis no vídeo sobre a transição planetária lá no canal. A transição planetária, a Bíblia, e também na parte sobre a transição planetária e a raça adâmica. Esses dois tem essa informação. E... ai, gente, deixa eu... boa noite quem tá chegando, seja bem-vindo. E assim, esses vídeos, eles estão disponíveis no YouTube. Me distraí aqui. Tem o link na bio aqui do perfil, que vai direto pro YouTube, então, e tem lá a playlist, né, sobre a transição planetária, e tá lá nessa playlist o vídeo sobre a Bíblia e sobre a raça adâmica. Então, vai ser complemento das informações que vão ser passadas aqui, tá? Essas informações que vai estar lá nesses dois vídeos. Mas ficou algumas coisas faltando a se falar, e dessa vez eles pediram para entrar mais no Velho Testamento. Então, vamos lá entrar no Velho Testamento, nas informações que eles vão passando. E assim, só para conhecimento, todas as informações aqui passadas vêm de forma canalizada, então eles vão passando para mim. Só que também tem essas informações em alguns locais. Então, pessoas como... ai, a memória boa faz eu esquecer quem são as pessoas. Por exemplo... ai, gente, como é que é o nome dele? Muito conhecido. Rômulo. O Rômulo, eu esqueci o primeiro nome dele. Mas o Rômulo fala sobre isso, tem outras pessoas também que falam, tem informações, se eu não me engano, no livro de Urântia. Enfim, tem algumas informações já na internet. Não veio da minha cabeça, assim, do nada, não. E não veio mesmo, porque veio de forma canalizada, né? Mas tem outros espiritualistas e tem essas informações, esses dados em outros locais, tá? Então, vamos só complementando aqui tudo. E assim, sobre o Velho Testamento, tem muita gente assim que é meio que implicado, né? Que não acredita, que não gosta, que não aceita. Até nos contatos que eu tive com as pessoas ateu, né? Que não acreditam em Deus e tal, sempre, a maioria dessas pessoas que eu já conversei, eles falavam exatamente sobre a Bíblia, né? Eles falavam que não ia acreditar em teorias vindas de um livro que era tão fantasioso, ou que colocava um Deus punidor, um Deus maléfico, enfim, malvado, que tratava, que era a favor de sacrifícios e tal, e coisas do tipo. Então, por isso eles preferiam ser ateus e não acreditar nisso, que eles não aceitavam esse tipo de Deus na vida deles, né? E não só eles, sabe? Tem pessoas que eu conheço também que acreditam em Deus, mas não acreditam nesse Deus citado no Velho Testamento, mais conhecido como Javé, né, o nome dele. É Javé, e tem um outro nome que é muito conhecido, só que agora eu me esqueci, mas comum, Javé, né? Que ele se auto-intitula assim, né? E enfim, tem algumas coisas, algumas atrocidades que acontecem ali no Antigo Testamento que vai contra, né? E por isso muitas pessoas vão contra também. Eu mesmo sou uma das pessoas que ia totalmente contra o Antigo Testamento. Eu aceitava de uma forma mais tranquila o Novo Testamento, e é mais fácil mesmo a gente aceitar, afinal ele já veio ali com aquela visão de Jesus, né, sobre as coisas, então já veio trazendo a imagem de um Criador, de um Deus Criador que é misericordioso, que é amoroso, que fala sobre o amor incondicional. Então é uma visão bem diferente do que foi o Antigo Testamento. E assim, essa forma que Jesus veio para a Terra, né, Sananda veio ali nessa roupagem de Jesus para a Terra, ele veio para poder ensinar, para poder mostrar para as pessoas como estava errado antes, sabe? As falhas que ocorriam antes.
Só que assim, ele tentou ensinar isso numa época que ainda tinha muitos bárbaros encarnados, e bárbaros mesmo, porque eram pessoas que vieram de planetas pesados, de planetas complicados, entende? Eu vou ir falando aqui, vocês vão entendendo. Então já são seres que já eram pesados demais. Então, por eles já serem pesados, assim, densos, eles iam se afiliar com mais facilidade nessa imagem de um Deus punitivo, né? Então vamos lá, vamos entrando aqui que vai ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá. Assim, deixa eu ver se eu completo isso agora ou deixo mais pra frente. Não, acho que mais pra frente eu falo sobre o Novo Testamento, mas nem é o foco, tá? O foco é o Velho Testamento. A gente vai falar mais sobre o Velho Testamento. Para poder se entender um pouquinho, vamos ter que entrar nas origens, né, dos planetas. Por exemplo, aqui na origem do nosso universo local, que não existe só um universo, né, existe vários, mas falando sobre o nosso, antes de chegar até a fase do planeta Terra, rolou muita parada, teve muita coisa acontecendo, guerra de Órion, né? Antes mesmo da guerra de Órion teve uma outra situação bem pesada nesse nesse universo, que acabou levando à destruição de um planeta completo. É a história de Maldek. A população desse planeta, ela se autodestruiu ali em guerras, em problemas ali, sabe? E com isso levou à destruição total do planeta, sobrou nada desse planeta, e parte desse planeta, pedaços dele, é possível se encontrar ali na região entre Marte e Júpiter, que são aqueles cinturão de asteroides que existe ali, sabe? São partes desse planeta, né, que foi destruído. Então vamos entrando aqui que depois eu volto de novo nessa parte. Eu tô tentando colocar uma ordem, mas tem que ficar voltando toda hora no tempo para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Sobre o vídeo, já falando sobre a transição planetária e a Bíblia, e sobre a transição planetária e a raça adâmica, vai ficar no final, quando esse vídeo for salvo lá no canal, tá? Aí fica mais fácil para visualizar lá, antes que eu esqueça. Tá, vamos entrar. Vamos ir discriminando. Eu vou passar por cima, porque a maioria dessas informações está lá no vídeo sobre a raça adâmica. Mas vamos trazer um pouquinho para cá, para ficar mais fácil o entendimento. Quando se teve a ideia... Não, primeiro se criou, né, a raça adâmica, uma raça adâmica que deu certo, que tinha tudo para dar certo, né? Só que aí os seres que existiam naquela época ali na governança, influenciados pelos arcondes, acabaram tendo medo dessa criação, que não aceitava se curvar para o seu criador. Só que era seu criador entre aspas. Por quê? Os responsáveis que faziam parte ali da criação genética do primeiro casal adâmico que deu certo, eles queriam que esse casal, assim, toda essa descendência desse casal se curvasse para eles, e eles já não aceitavam. Gente, boa noite para todo mundo que tá chegando, fiquem à vontade, qualquer coisa podem fazer pergunta, tá? Eu sempre esqueço de falar o boa noite, mas podem fazer pergunta, tá bom? Então, eles não aceitavam, e por conta disso eles começaram a se unir ali numa panelinha para poder acabar com essa geração desse primeiro casal adâmico que deu certo. Aí qual que era o plano? O Melquisedeque da época, que era o Galicastia, algum nome assim, eu não vou lembrar direitinho, ele resolveu, o Melquisedeque, ele é o responsável por ver quais são as almas que devem vir encarnar em cada um dos planetas, tá? Então, nessa época, esse Melquisedeque, ele resolveu trazer almas vindas de Maldek, que era exatamente esse planeta que tinha sido destruído, porque tinham almas muito densas ali que provocaram, né, guerra e tudo mais.
e outras almas de outros planetas que já tinham ocorrido guerra, como Capela, enfim, outros planetas também bem pesados, bem difíceis. Começaram a reencarnar aqui. Então, com isso, foi meio que destruindo essa raça adâmica. Claro que rolou mais um monte de coisa. Desde o início do projeto da raça adâmica, a Confederação Galáctica, nossa, ó, dificuldade para falar, estava ali por trás, estava auxiliando, estava de olho, assim, eles estavam distantes um pouco, estava deixando a gente se seguir ali, né, junto com o pessoal responsável pela nossa genética. Só que aí quando o negócio desandou de vez, que aí começou a nascer só seres densos aqui, eles meio que saíram, tá? E aí uma nova tentativa de se criar uma raça foi feita, só que aí quem teve a total auditoria disso foram os Anunnakis que já estavam aqui já estavam aqui nesse planeta, né? E por uma questão de logística mesmo, a Confederação resolveu deixar na mão deles. E aí, quem tomou conta dessa parte foi o Enki. Ele era o geneticista responsável junto com a sua esposa, né, sacerdotisa, eu esqueci o nome dela. E o irmão do Enki, que não tinha nada de geneticista, não entendia nada dessas coisas, o negócio dele era guerra, era soldado, era militar, né, militarismo. Ele ficou ali também no meio daquilo e era o Hélio. E os dois são filhos de Anu, tá? O Anu que encabeçava tudo isso aqui no planeta. Então tá, como foi o Enki que criou, né, esses seres com essa genética diferenciada, na época da criação deles veio os Homo sapiens, que eram descendentes, tinham genética tanto do Cro-Magnon como do... Ai, fugiu o nome do outro, mas eram duas raças que já vinham da descendência ali do primeiro casal adâmico, tal, que deu certo, só que já estavam muito, já tinham caído muito do que eram os primeiros, sabe, assim, fisicamente já estavam diferentes, na questão de doenças, enfim, já tinham se modificado muito geneticamente, mas tem genética desses seres, e do outro que eu esqueci agora, na criação dos Homo sapiens. Então, os Homo sapiens foi criado por Enki, né? A genética de Enki, porque criado mesmo é do criador, né? Mas tem a genética feita ali por Enki, e o Hélio tomou, né, frente ali, e quando esses seres começaram a se desenvolver, começaram a ter a parte mental ali sendo desenvolvida, ele começou a se apresentar para esses seres como um Deus, o Deus Javé. Aí daí nasce a palavra Javé. A partir desse momento, foi fácil para esses Homo sapiens, né, os primeiros seres humanos, que é da nossa descendência, né, acreditar, porque grande parte desses seres, eles vinham já de almas densas para cá, né? Muitos deles já vinham encarnados para cá de almas densas. Então, tudo que Javé falava para eles, eles acreditavam 100% e faziam, sem questionar, sem ter o bom senso se aquilo era certo ou não. E é essas partes que estão na Bíblia, em vários trechos. Por exemplo, nas várias vezes que se pede um sacrifício de animais, ou, na maioria das vezes de animais ali, para um Deus, quando se fala dessa questão do sacrifício, é Javé. É Javé que está tomando a ordem. Não, vocês têm que me agradar com sacrifício, com sangue, com morte. Por quê? Porque era para esses seres densos, né, assim como os Anunnakis que estavam aqui, né, era mais interessante para eles que fosse discriminada essa densidade no planeta, né? Então, nesse momento, por exemplo, que se fala tanto de sacrifício, era Javé que pedia aquilo. Só que assim, a gente não podia também colocar a Bíblia no Velho Testamento totalmente como algo negativo, como se fosse tudo as maldades de Javé. Porque tinha momentos na Bíblia que o Deus Criador entrava na frente
vinha ali, entrava na frente para poder auxiliar antes que tragédias maiores fossem criadas, né? Tem um trecho mesmo na Bíblia, eu não vou, deixa eu ver se eu anotei, só um momento. Gente, quando ocorreu, só um adentro antes que eu esqueça, quando ocorreu a destruição de Maldek, que explodiu um planeta todo, imaginem, né, um planeta todo se explodindo, não dava só para poder causar problema pequeno ali, né, o universo todo sentiu, o nosso sistema solar todo sentiu, então muita coisa foi mexida no nosso sistema solar. Se vocês forem buscar informações, se fala que houve uma época em que os planetas estavam em direções diferentes, ou um estava mais próximo do Sol, o outro estava mais distante. Se falava que no início nosso sistema solar tinha 2 sóis, aí um foi afastado daqui. Então tudo isso aconteceu decorrente da explosão desse planeta, tá? Formou-se ali o cinturão de asteroides, né? Teve planetas que foram muito afastados do Sol, né, por conta também dessa explosão. Então tudo isso veio por causa dessa destruição desse planeta, tá? Então só para não esquecer também, desde o início, né, a bagunça, a ganância e tal, que veio, né, de certa forma influenciado pelos arcontes na cabeça dessas pessoas, fizeram tanta bagunça no nosso universo desde o início. Vamos lá. Então tá. Então, como os seres encarnados eram muito densos, tudo que Javé falava, eles obedeciam, né? Então, tem aquele trecho lá na Bíblia, onde Javé se pede que uma cidade inteira, se eu não me engano, fosse destruída. E não sobrasse nada lá. Até os animais, toda a descendência daquela cidade teria que ser destruída. Não sei se vocês se recordam desse pedido. Danada que eu não anotei para quem que foi que ele fez esse pedido. Realmente não me recordo. Então, por quê? Tinha um interesse de Javé, né, de Hélio, na verdade, na destruição total daqueles seres, provavelmente porque aqueles seres estavam batendo já de frente com as ordens deles, né? Então ele veio com esse pedido. E ali, como aquele profeta, eu acho que é um profeta mesmo, ouviu esse pedido dele e pegou e fez, e destruiu tudo. Outro trecho da Bíblia, muito conhecido, é a parte lá do Abraão, né? Quando se fala que Deus pede o filho dele em sacrifício. E aqui é um pedaço assim da história muito importante, onde a gente vê a influência tanto de Hélio como do Deus Criador, tá? Lá naquela parte, se pede o sacrifício do filho dele, e ele tá preparando o filho dele sim para ser sacrificado. Ele vai até o alto lá do local, e aí na hora que ele vai colocar, né, o filho dele para poder ser sacrificado, aí aparece uma ovelha, eu acho que aparece uma ovelha e tal, e fala que não precisa mais do sacrifício dele. Então, assim, até a parte de solicitar esse sacrifício foi Javé que solicitou. Mas quando chega naquele ponto onde vai ocorrer o sacrifício, aí Deus entra no meio. O Deus Criador. E não deixa que Abraão faça aquilo. Por quê? Porque se ele fizesse aquilo, ia atrapalhar toda a história dali para frente. Porque se vocês puxarem na memória, a descendência de Abraão é a parte paterna de Jesus, né? Então, são filho que vem, né, após filho, até chegar, né, a descendência ali de José, né, paterno aqui na terra, né, porque ele era filho do Criador, direto do Criador, né. Mas, assim, até chegar no José, então, ia atrapalhar toda aquela descendência, né, porque todos esses vieram do Isaac, filho de Abraão, né. Então, era já plano de Javé fazer aquilo para poder atrapalhar os planos do Deus Criador. Então, desde o início, nosso planeta, houve uma guerra entre ambos lados. E ambos lados ficavam o tempo todo ali nas cabeças dos profetas, daqueles que ouviam, né? Tentando confundir.
E se caso esse profeta ele tivesse vibrando um pouco mais negativo, ele ia ouvir mais o Javé do que o Deus Criador, né? Ainda bem que Abraão ali no último minuto conseguiu ouvir o Deus Criador e não fazer o sacrifício do filho dele. Mas tem vários momentos assim. Por exemplo, se vocês prestarem atenção, olha o tanto que não bate, né? Se Deus criou os 10 testamentos e lá dentro dos 10 testamentos se fala que não era para matar, não matarás, né? Que é um dos 10 pecados, né? 10 lá do testamento. Como que depois o mesmo Deus aparece falando que é para se sacrificar o filho para ele, ou que é para matar uma aldeia inteira, sabem? Vê que não faz sentido? E assim, nosso pensamento, a nossa vontade interna em relação a isso também bate, sabe? Assim, não sei vocês, né? Mas eu, nas várias vezes que eu pegava a Bíblia no Antigo Testamento para ler, eu ficava assim, gente, eu não sinto que isso tá correto. Eu tô lendo isso aqui, mas não bate. Não bate, não tem como acreditar num Deus que aceita tantas barbaridades. Para mim isso aqui não tá de acordo. Então a gente mesmo, se a gente lê aqueles trechos, a gente vai contra, a gente não vai aceitar aquelas informações, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. E a live vai ser bem curtinha, vai ser bem rapidinha, porque a maioria das informações já foram passadas, são só complemento mesmo. Tá, vamos ver onde mais. Tá, e assim, quem desce ali no último momento para poder falar para Abraão, né, que não é para ele sacrificar o filho dele, é um anjo, né? Ele que chega ali como enviado do Deus Criador para poder passar aquela informação. E assim, gente, todas as vezes que vocês me ouvirem falar do Deus Criador, a gente está falando do Deus universal, daquele que é só amor, puro amor, que ele não quer que nenhuma criação dele sofra, que ele não quer que a gente passe por situações negativas vindas de injustiça ou coisa do tipo. Toda vez que eu estiver falando desse Deus Criador, eu estou falando do Deus do amor, né, do amor incondicional, aquele Deus que Jesus veio explicar, mostrar pra gente que existia. Agora, quando eu estiver falando de Javé, é porque tá falando desse ser aí que quis tomar para si o papel de Deus e, enfim, para poder trazer a desordem, né? Tanta coisa negativa. Vamos lá. Então, outro detalhe, isso bem lá no início, né, da Bíblia, que se trouxe aquela imagem, né, ali do Adão e Eva, que é a Eva que levou o Adão pro pecado, não sei o que. Aí dali nasceu, bem lá no início, já se nasceu uma culpa sobre a mulher. E dali também meio que já nasce o machismo, né? Porque se coloca uma mulher com uma culpa, como a pecadora, a que não presta, a que levou Adão ao pecado e fez que se perdesse o paraíso, lá no início já vem também o machismo junto com essa informação, porque aí já se rebaixa a mulher, já se rebaixa o sagrado feminino. E por que se fez isso? Porque era interessante para Hélio. Gaia, que é o nosso planeta, é um planeta formado por um sagrado feminino, é um planeta feminino, né? Então, quando todos nós, tá? Homens e mulheres, nós temos sagrados femininos dentro da gente. Mas toda vez que a gente distorce alguma informação contra o feminino, contra a mulher, contra as origens, né? Ancestralidade feminina, a gente está machucando e está minando o nosso sagrado feminino, seja homem ou mulher. Então a gente está fazendo mal. E lá no início, Hélio já trouxe esse lado negativo para a mulher.
para poder colocar ela de uma forma inferior. Por quê? Se sabia do poder das sacerdotisas, né, da época, porque no início as sacerdotisas tinham um grande poder na governança, não só desse planeta, mas em outros locais também, que elas eram um puro sagrado feminino em ordem, criando, trazendo muita coisa de informação. E ali no início, Javé, ele não podia fazer isso no início de todas as origens, né? Mas ele resolveu fazer isso, pelo menos no início aqui, dos Homo sapiens, quando se foi criada ali essa Bíblia, nesse Antigo Testamento. Então ele já pensou, não, vamos já implantar na cabeça deles que o sagrado feminino não presta, que as mulheres não prestam, que tudo isso, que foi elas as causadoras da queda do paraíso deles, essa historinha, né, que foi contada, para que para que essas mulheres nunca possam voltar a entender quem elas realmente são e nunca mais elas nunca mais queiram brigar para poder voltar a ser quem elas realmente são, né? E o nosso planeta, no dia que a gente conseguir entender internamente o poder que existe dentro do sagrado feminino e a conexão que existe do nosso sagrado feminino com o planeta, a gente não vai precisar de mais nada, assim. A gente não vai passar vontade nem necessidade de mais nada. A gente vai alcançar, sabe, esse topo, não só de empoderamento, mas o topo da força que existe, tá? E, de novo, reforço, não tem nada a ver com sexualidade, gente. A gente tá falando de sagrado feminino que existe tanto em homens como mulheres, tá? Então, todos nós temos esses dois polos e a gente precisa equilibrar. Então, quando se criou lá no início essa visão de uma mulher que desobedeceu e fez o que queria, né, entre aspas, já se criou uma imagem negativa em cima das mulheres, né? E, novamente, era o plano mesmo isso, sabe? Era o plano colocar as mulheres como algo negativo, porque dessa forma eles iam conseguir que elas nunca entendessem o poder que existe. Porque, assim, para cocriar realidades em nossas vidas, a gente precisa dos dois polos juntos trabalhando. O sagrado feminino, ele vai ser responsável pela criação, né? Ele tem essa conexão com o mundo superior na questão da criação. E o sagrado masculino é o que vai tomar as ações aqui na matéria para que essa decisão da criação aconteça, né? Então são os dois polos sendo utilizados juntos. Então o sagrado feminino, ele cria, ele pensa, é a criatividade, ele já puxa ali no mental como que vai ser, para que o sagrado masculino faça, e aí tome forma aqui na matéria. De uma forma mais fácil para a gente entender, só entrar rapidinho nessa parte, quando você quer cocriar um prêmio da Mega Sena, vamos colocar bem por cima assim, né? Você pensa, você vê você ganhando, sabe? Você vê com dinheiro, você já se vê com o dinheiro na mão. Nesse pedaço, você está criando com o seu sagrado feminino. Só que, para poder você ganhar na Mega Sena, você tem que fazer o quê? Não tem que ir lá jogar? Então, esse ato de pegar o dinheiro e ir lá na lotérica jogar, aí você está lidando com o seu sagrado masculino. Então, não tem jeito, é os dois polos juntos para poder se criar. E não é interessante que a gente saiba disso. Porque se a gente colocar os nossos dois polos em ordem para fazer essa criação, essas criações, o outro lado não vai conseguir mais nos manipular. Eles não vão conseguir mais nos fazer de besta. E eles não querem isso, eles querem continuar nos manipulando, né, fazendo com que a gente continue fazendo exatamente o que eles querem, né? Então, assim, só para encerrar, no meio de todas essas informações, como eu disse, era só mesmo um complemento, né, para a parte mais ampla, né, que está lá no vídeo lá da transição planetária, lá no canal do YouTube. Um pedido que a espiritualidade traz: levem todas essas informações para o coração, sabe? O coração da gente sempre vai ser a bússola. Então,
a gente precisa observar o que o nosso coração diz em relação a tudo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente sente. Então, levem sempre as informações para o coração. Se você levou essas informações para o coração, você sentiu que bate, que tem algo que te traz uma sensação boa, ok, segura isso para você. Agora, se não bateu alguma coisa, você acha que não é verdade, ou se tem alguns trechos que você não acredita, que você não consegue decodificar as informações, então ok, tudo bem, também solta, né? Então esse é o pedido final que a espiritualidade traz. E tanto sobre isso daqui que a gente conversou hoje, como também as informações da Bíblia, do Velho, do Novo Testamento e tudo mais. Sempre levar para o coração, tá bom? Eu falei que eu ia entrar um pouquinho no Novo Testamento, mas assim, acho que não tem tanta necessidade, porque o Novo Testamento ele é autoexplicativo, né? Jesus deixou muito bem claro ali as informações desde o início. Ele falava em parábolas, sim, porque tinha coisas que não dava para falar de uma forma tão explícita, o pessoal não ia entender. Outra coisa que a espiritualidade sempre fala muito é as informações que foram passadas, principalmente ali por Jesus, não era para aquela época, tá, gente? Tudo aquilo que foi descrito ali na Bíblia é para hoje, tá? As informações, tudo aquilo era para nós hoje, não para a época que ele veio. Por isso que não bate, né? Não bate Apocalipse para aquela época, não bate ele falar, né, de uma forma ali, ele tentar falar um pouco sobre reencarnação. Essas informações não batiam, eles não entendiam, porque não era realmente para aquela época, era tudo para agora, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Foi bem rapidinha a live de hoje. E assim, eu vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube. Tem o link aqui na bio do TikTok para quem quiser assistir. E lá também. E assim, no final, quando esse vídeo for salvo lá no canal, eu vou deixar, se eu conseguir, né? Se me liberar, que tem vezes que não libera, eu vou deixar a playlist da transição planetária. E eu vou salvar o vídeo sobre a transição planetária e a Bíblia, que foi o primeiro vídeo que foi feito, passando um pouco dessas informações, tá bom? Ninguém tem pergunta? Então, vamos encerrar por hoje, tá? E aí lá no grupo, lá no canal do YouTube, quem tiver interesse, tem o grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte. Nesse grupo a gente conversa, assim, sempre a espiritualidade está trazendo informações ali para coisas que estão acontecendo no momento. E assim, até veio muito a calhar, né, a gente falar sobre sagrado feminino hoje, depois de tantos casos que a gente está tendo aí na mídia, de violência, né, nem sei se pode falar essa palavra, né, mas de tanto desviver mulheres, vamos usar assim, né, para poder ver se não tem nenhum bloqueio. Então, depois de ter tanta coisa ruim acontecendo, e até tendo manifestações contra, eu acho que esse é o momento da gente falar sobre isso, porque ficou tanto tempo, né, também a mulher vivendo situações, e mulher sagrado, feminino, enfim. Só que a primeira coisa que vem ali do sagrado feminino é a mulher, né? E ficou muito tempo vivendo situações, muitas vezes escalada, tanto sofrimento, tanta coisa, e agora as mulheres não estão aceitando. E não estão aceitando exatamente pelas modificações que estão ocorrendo nelas, no meio dessa transição planetária. E aí esses homens, né, esses machões, né, vêm querer dominar, porque eles acreditam que a mulher tem que ser dominada, porque lá na Bíblia, no Velho Testamento, diz assim que ela é a culpada de todos nós ter perdido o paraíso, né? E por conta disso, elas têm que sofrer apanhando, seja lá de que forma. Muitas vezes vem assim, sabe? Principalmente nos pensamentos machistas. Então, totalmente errado, né? Então, é um momento, sim, da gente falar sobre isso. É um pedido da espiritualidade, né? Que os homens possam, sim, respeitar essas mulheres, e aqueles que veem alguma situação
não aceitem, né, de homens próximos esse tipo de situação. E da mulher também não aceitar mais buscar ajuda, buscar atendimento, auxílio, para não precisar mais passar por essas situações, que isso não faz parte do novo planeta. O nosso planeta modificado como ele está sendo para a transição, né, planetária dentro da 5D, não aceita esse tipo de situação, tá bom, gente? Então tem tudo a ver, sabe? A gente fala de espiritualidade, mas a gente também fala do cotidiano, a gente volta lá atrás na Bíblia, a gente fala sobre tudo, porque tá tudo interligado. Então é isso, se ninguém tem dúvida, vamos encerrar por hoje, vai ficar salvo, vai ficar lá no canal do YouTube, e até a próxima live, na próxima segunda. Obrigada a todos que ficaram até o final, todos que participaram. Tchau, tchau, gente!